Que a paz seja convosco. É com uma imensa alegria que estamos aqui em mais uma aula do livro de Atos. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aprendendo. E como de costume, eu gostaria de te pedir que você, antes de você assistisse a aula, antes de você ler a apostila, você lê primeiro Atos capítulo 9, e Atos capítulo 9 está riquíssimo, vai ser muito grande o seu aprendizado e vai alimentar a sua fé muito forte, porque em Atos capítulo 9 nós vamos ver a conversão do apóstolo Paulo, nós vamos ver a ressuscitação de Dorcas, e nós vamos ver também a cura de um paralítico. Olha, a aula está imperdível, eu convido você pegar um lápis, uma caneta, anotar tudo que você for falado aqui, rabiscar a sua apostila para que possa enriquecer o seu aprendizado. Vamos lá? O capítulo de Atos 9 marca a conversão do apóstolo Saulo, o maior e mais respeitado perseguidor da igreja. Ele perseguia a igreja com muita fúria e determinação. Ele perseguia os servos com muito prazer, porque ele acreditava que estava fazendo a vontade e o bem de Deus. Com isso, mas esse foi um dia em que a soberania e a vontade de Deus interviu. Vemos que a sua conversão é marcada por milagres e atuações do Espírito Santo. Sua chegada em Jerusalém causou um grande temor para a igreja, pois eles não acreditavam que o apóstolo Paulo tinha sido convertido, mas Barnabé interviu em favor de Paulo e tudo mudou. Tudo mudou. Vemos também as atuações do Espírito através de Pedro, operando milagres na vida de Enéas e de Dorcas. Ou seja, Atos capítulo 9 é um vislumbrante de quanto o poder de Deus é extraordinário. Vamos para a aula? Vamos lá. Demos a introdução do capítulo 9, agora vamos para a aula e tenha certeza que você vai se surpreender e ficar entusiasmado com Atos capítulo 9, assim como eu fiquei. Jesus Cristo aparece para Saulo em Atos 9. A ira de Saulo contra os cristãos estava completamente acesa, e ao subir a um cavalo, praticamente estou conjecturando aqui que ele poderia estar montado em um cavalo, quando a Bíblia diz que ele caiu, não diz especificamente que é um cavalo, mas o estudioso acredita que poderia ser um cavalo. Então, a sua determinação entre as ruas da estrada do seu tempo era de encontrar o maior número de cristãos possíveis para prendê-lo e matá-lo. Aqui ele estava indo para Damasco. Seu objetivo continuava inabalável: prender e matar o cristão, e apoiado pelos judeus, tinha documentos e autorizações terrenas necessárias para tais atrocidades. Mas nesse dia tudo mudou. Já estando próximo de Damasco, foi surpreendido por uma luz vinda do céu, que tão intensa derrubou, e de repente ouviu uma voz que questionava: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Está lá no versículo 4. Confuso, Saulo perguntou quem era. A voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Está ali no versículo 5. Aqui eu quero abrir um parênteses. Lembra quando Jesus te chamou? Lembra quando Jesus apareceu na sua vida e tudo mudou? Lembra? Permita cada vez mais Jesus ser o Senhor da tua história, ser o Senhor da sua vida. E assim como mudou a vida de Saulo, pode ter certeza de uma coisa: Ele vai mudar a sua vida também. E as instruções que o Senhor lhe deu foi para que seguisse viagem em Damasco. Alguém iria ajudá-lo e orientá-lo com as informações necessárias. Levantou-se Saulo, percebeu que estava cego, e os homens que estavam com ele o guiaram até a cidade. Por 3 dias ele não enxergou nada e permaneceu em jejum. Aí então Deus aparece uma visão, aparece para o seu servo Ananias. Enquanto isso, em Damasco, o Senhor Deus ia ao encontro de Ananias, seu servo, em uma visão. O chamou e ordenou que fosse à casa de Judas, indicando o endereço de maneira detalhada, onde deveria procurar Saulo de Tarso, que estava orando, e completou o Senhor. Está lá em Atos capítulo 9, do 10 ao 16. A riqueza dos detalhes da revelação é impressionante. Pela precisão de cada um dos detalhes, vemos que temos um Deus soberano que conhece de perto nossa vida e é poderoso para nos instruir o caminho
que devemos seguir. Por outro lado, temos Ananias, um servo fiel, sensível e dedicado a ouvir a voz de Deus, mesmo com medo, mesmo apavorado, porque ele sabia que Saulo havia matado muito cristão. Ele então falou: como será que ele converteu mesmo? Ele poderia pensar em que poderia ser morto, mas ele obedeceu à voz do Senhor. Ele foi obediente, mesmo reconhecendo a uma estranheza ordem. A queixa de Ananias acerca da vida de Saulo era procedentes. Contudo, temos um Deus soberano e que intervém na história. Ele mesmo chamou Saulo, e agora em diante, aquele que fez sofrer, sofreria por causa do Evangelho. Oh, que coisa mais linda, né? E Saulo, então, aí Saulo volta a enxergar. Sem demora, Ananias seguiu a direção do Espírito e, seguindo para a casa de Judas, no endereço indicado pelo Senhor, encontrou Saulo. Chamando-o de irmão, impôs a mão sobre ele, descrevendo o evento ocorrido no caminho de Damasco e dizendo que havia sido enviado pelo Espírito do Senhor. Está lá em Atos, capítulo 9, do 17 ao 19. No mesmo instante, Saulo voltou a enxergar e foi conduzido para o batismo nas águas. Olha que coisa mais linda! A conversão de Saulo durou 3 dias. Ananias orou por ele e de imediato, depois de 3 dias, ele já aceitou o batismo nas águas. Após isso, entregou-se ao jejum, comeu, recuperou as energias e permaneceu em Damasco como os discípulos por vários dias. Então Saulo começa a pregar. Rapidamente ele colocou seus dons à disposição do Senhor Jesus. A minha pergunta que eu te faço, abrindo parênteses: você tem colocado os seus dons, os seus talentos à disposição do Senhor? Pensa nisso. Vê se você tem colocado os seus dons, os seus talentos à disposição do Senhor, porque todos nós nascemos com dons, com talentos, que devem ser colocados à disposição do Senhor. Amém, Jesus? Então ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus e que deixou seus ouvintes abismados. Entre eles se perguntava se ele era o mesmo Saulo que perseguia os seguidores de Cristo e os matava. Está lá em Atos capítulo 9, do versículo 20 ao 25. Ignorando as perplexidades dos judeus, Saulo se dedicava à doutrina de Cristo e continuava a pregar ainda mais acerca de Jesus. Contudo, depois de vários dias, os judeus tramaram um plano para poder matá-lo, e sabendo disto, antes que pudessem fazer um tal plano, Saulo fugiu de Damasco. Esse episódio nos mostra que antes que pudesse fazê-lo, Saulo fugiu de Damasco. Esse episódio nos mostra que a conversão real produz frutos imediatos, além de uma ousadia sem precedente. Olha só, vou repetir esta frase: a conversão real produz frutos imediatos, além de uma ousadia sem precedentes. Que eu e você possamos ter essa ousadia sem precedentes. Saulo, agora movido pelo Espírito Santo de Deus, não se demorou a testemunhar entre os judeus que Jesus Cristo é o Senhor. Saulo então ele vai para Jerusalém. Tendo fugido de Damasco, Saulo seguiu para Jerusalém. Sua intenção era encontrar os discípulos de Jesus que já serviam ali. No entanto, a fama de Saulo continuava. Indo adiante dele, os crentes evitavam por ter medo dele. Está lá em Atos capítulo 9, 26 e 30. Foi quando um dos homens chamado Barnabé, um homem de Deus, acolheu Saulo, levou-eles até os apóstolos e introduziu a comunhão da igreja. Após isto, ele passou a ser amado e não mais temido entre os irmãos, começando a pregar ousadamente no nome de Jesus. Este episódio deve nos ensinar bastante, pois se não fosse a disposição de Barnabé para acolher e introduzir Saulo à comunhão da igreja, poderíamos ter perdido o maior evangelista de todos os tempos. Eu já quero abrir um parênteses aqui e te perguntando: você tem cuidado de alguém? Você tem se colocado à disposição de alguém, de cuidar de alguém, de levar esse alguém a cumprir o propósito,
e cumprir as ordenanças do Senhor? Se você não tem cuidado de ninguém, cuide pelo menos de você. Permita o Espírito Santo te levar ao propósito que Deus quer para a tua vida. Esse episódio, ensina bastante. Se não fosse a disposição de Barnabé, Barnabé fez isso. Barnabé cuidou de Paulo. Os discípulos estavam com medo, mas Barnabé interviu, falou: não, esse aqui ele se converteu de verdade. Este aqui não é mais assassino. Este aqui não é mais perseguidor de cristão. Este aqui eu dou minha vida por ele. Pode ter certeza, ele se converteu de verdade. E você? Se converteu de verdade? Pense nisso. Muitos podem dizer que isso não aconteceria dada a soberania de Deus, mas o fato de inúmeros convertidos estão se perdendo no mundo com os seus dons e os seus talentos, por falta em suas vidas alguém que acolha, assim como fez Barnabé. Que eu e você possamos ser Barnabés na vida das outras pessoas, Não deixe que as pessoas se percam o propósito que Deus tem para a vida delas, mas as pessoas só não vão se perder se você primeiro não se perder. Amém, Jesus? Vamos continuar para a aula? A aula está incrível, não é verdade? Pedro e Enéas. Com poderosa atuação do Espírito Santo, a igreja crescia e prosperava na Judéia e na Galiléia, em Samaria. A dedicação dos apóstolos fazia toda a diferença. Aqui hoje eu quero abrir um parente. Você tem se dedicado para a obra do Senhor? Se dedique. Se dedique na igreja onde Deus te chamou para servir. Se dedique a essa obra. Faça essa obra crescer junto com seu pastor. Fecha parênteses. Com dedicação dos apóstolos fazia toda a diferença. Pedro, por exemplo, viajava por toda a cidade visitando os irmãos, encorajando a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 31 ou 35. Em uma dessas viagens, passando em uma cidade por nome de Lida, ele encontrou Enéas, que há 8 anos estava em cama, e vendo Pedro ordenou em nome de Jesus que ele se levantasse, e imediatamente ele se levantou. Todos que viram seus milagres converteram-se a Jesus. Atos capítulo 9 relata também a ressurreição de Dorca. Próximo de Lida, em Jope, uma discípula amada, mais conhecida como Dorcas, adoeceu e morreu. Essa discípula era muito amada, ela ajudava as pessoas menos favorecidas, então ela era muito amada e ela veio a falecer. E ao saber que Pedro estava por perto, os crentes que estavam ali mandaram chamá-lo. Já informando, Simão Pedro seguiu para Lida e chegando ouviu o testemunho que dava acerca de Dorca, quando ele era relevante para a congregação. Pedro pediu para ficar-se a sós com o cadáver, se ajoelhou e orou. Após isso, voltou-se para o cadáver, chamando pelo nome, ordenou que ele se levantasse. O que aconteceu imediatamente? Em seguida, apresentou viva aos irmãos. Olha que coisa mais linda! O próprio Deus ressuscitou Dorca através da vida de Pedro. O fato percorreu por toda a cidade. Muitos creram no Senhor, ou seja, tanto na vida de Enéas quanto na vida de Dorcas, o poder de Deus se revelou para glorificar o nome de Jesus e atrair pessoas para a igreja. Que coisa magnífica, Percebemos, sabe o que eu percebo aqui? A importância de uma liderança sadia e dedicada a glorificar o nome do Senhor, ao invés de seguir os seus próprios interesses. Veja bem, Deus quer levantar Deus quer levantar você, Deus quer levantarmos nós para sermos líderes sadios, com interesse de se dedicar e glorificar apenas o nome do Senhor Jesus e não os nossos próprios interesses. Assim eu termino mais uma aula hoje do livro de Atos capítulo 9. Esse capítulo é muito rico, tem um conteúdo riquíssimo para as nossas vidas e para a nossa fé. Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por mais este momento, estarmos aqui, Senhor, aprendendo sobre Atos capítulo 9. Pai, que conteúdo riquíssimo para alimentar a nossa fé, para alicerçar a nossa fé.
aquilo que eu não pude passar, que o teu Espírito Santo conduza para cada aluno que for ler o livro de Atos, capítulo 9, o seu Espírito Santo ensine e aumente mais a sua fé, e aquele que estiver frio na fé, que o Espírito Santo venha aquecê-lo cada vez mais, pois cada um de nós há um propósito do céu para cumprir nesta terra. Eu oro e abençoo a cada aluno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém. E abençoando também a cada um que vai assistir este vídeo. Eu te desejo paz e prosperidade, e que o Mestre Jesus seja seu foco, juntamente com toda a sua família. Tchau, tchau! Até a próxima aula. Beijo!